Bom dia a todos. Eu sou a Mônica Lima e gostaria desde já de agradecer a presença de cada um nesta manhã. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, intitulado O Potencial Efeito Analgésico apresentado pelo uso de campos magnéticos estáticos por meio do duplo ímã no biomagnetismo medicinal na dismenorreia. Fazem parte deste trabalho as discentes Claudiane Ramos, Dalva Maria, Fabiana Machado, Joyce Alandreia e eu, Mônica Lima. Nossa co-orientadora, professora Ângela Mara Rambo Martini, e a nossa orientadora, professora Márcia Maria Oliveira Lima. Eu vou iniciar com a definição de alguns conceitos, né? E a apresentação será seguida pelas demais discentes a cada tempo. O que é dismenorreia? Né? Dismenorreia é a dor uterina, né, que pode expandir-se aí para coxas, parte inferior da coluna. A palavra grega que significa menstruação difícil, ou seja, é a cólica menstrual, né? Ela também pode ser associada a outros sintomas, como dor de cabeça, vômito, dor nas costas, fadigas, diarreia e até mesmo a depressão. A diarreia, ela pode ser classificada em desculpa, gente, dismenorreia primária e dismenorreia secundária. Primária seria a dor incólica, sem associação a alguma doença pélvica orgânica. Já a secundária, quando ela está associada a essa doença pélvica identificável. Acredita-se que a dismenorreia primária, ela decorre do aumento da produção de prostaglandinas no útero, né? E o excesso desta substância, ela provoca fortes contrações no útero, dificultando o suprimento de oxigênio nos tecidos, causando a dor. De acordo com recentes estudos, a dismenorreia ela acomete de 50 a 91% das mulheres durante a menstruação. E dados da Organização Mundial da Saúde nos apresentam que 94% das mulheres entre os 10 e os 20 anos de idade e 8,8% das mulheres entre 19 e 41 anos sofrem com dismenorreia. A síndrome pré-menstrual, ela também é um dos problemas mais prevalecentes nesta fase reprodutiva da mulher, porque ela inclui tanto manifestações físicas quanto psicológicas, né? E envolvendo alterações de comportamento, no humor, interfere nas relações interpessoais, trazendo um reflexo negativo na qualidade de vida dessas mulheres. Realmente, como consequência de todos esses fatores, ela representa um prejuízo à qualidade de vida das mulheres durante toda a vida reprodutiva, né? É hoje como a principal causa de absenteísmo entre as mulheres, tanto nas atividades laborais quanto escolares, ou seja, atrapalha, né, a frequência tanto no trabalho quanto na escola, atingindo as mulheres adultas e também as adolescentes. Convencionalmente, como medida terapêutica farmacológica, são utilizados os anti-inflamatórios não esteroides, com o intuito de bloquear a produção das prostaglandinas, né? Os anticoncepcionais orais também são utilizados, porque eles têm a função de suprimir aí a ovulação e, como consequência, bloquear a proliferação endometrial. Entretanto, a terapia medicamentosa, ela apresenta diversos efeitos colaterais, né? E nesse sentido, tem aumentado o número de mulheres que procuram o alívio dos sintomas da dismenorreia por meio das práticas integrativas complementares, as PICs, ou seja, uma busca por terapias que possam minimizar, melhorar ou mesmo até tratar essas disfunções. E entre as PICs, encontra-se
o biomagnetismo medicinal. E o que seria o biomagnetismo medicinal? Ele é um sistema terapêutico que visa a correção da distorção da homeostase no corpo. E essas distorções, elas podem provocar alterações no potencial hidrogeniônico das células, ou seja, do pH das células. E essas disfunções de pH, elas podem causar tanto a acidez quanto a alcalinidade em dois pontos específicos do organismo que estão em ressonância entre si. E essas correções, para estas distorções, são utilizados os campos magnéticos estáticos. Eles são gerados por ímãs de média intensidade, de 1.000 a 7.000 Gauss, né? E esses ímãs, eles são aplicados de forma a confrontar as cargas de igual polaridade. Ou seja, impacta-se a mesma polaridade do ímã na polaridade do organismo, né? Na região de maior alcalinidade e maior acidez. A aplicação dos ímãs, ela promove a indução das cargas que estão em relação vibracional e energética, visando corrigir ou evitar tais distorções do pH dos órgãos ou tecidos. E entre os ímãs de média intensidade que podem ser utilizados, está o duplo ímã, né? O duplo ímã de neodímio. Ele é formado por duas polaridades, em face superior e inferior, com a polaridade norte negativo para o biomagnetismo medicinal, representado na cor preta. Já a polaridade sul positivo para o biomagnetismo medicinal, representado na cor vermelha, de acordo com a imagem que aparece nos slides e que também está aqui na minha mão, para que a gente possa observar melhor. Quando o duplo ímã ele é aplicado numa pequena região ou órgão, ele desempenha a ação de analgesia local, pela diminuição da dor, edema, inflamação, proporcionada pela ação desses campos magnéticos estáticos. Neste caso, a região sul do ímã, ele é responsável pelo restabelecimento do padrão elétrico e da estimulação do sistema nervoso por meio da despolarização. Já a região norte do ímã teria um efeito de sedação, diminuição da dor e auxiliar o retorno do pH celular ideal. E nesse desejo de buscar recursos terapêuticos de fácil aplicabilidade, de baixo custo e que podem ser auto-administrados, o presente estudo, ele objetiva avaliar o impacto da aplicação do duplo ímã em mulheres com dismenorreia primária, ou seja, sem doença pélvica relacionada, na percepção da dor e na sua repercussão da presença de sintomas relacionados à depressão e à síndrome pré-menstrual. Quem entra agora, por favor? Joyce, por favor, abra o seu microfone. Já tinha aberto, não sei o que que deu aqui, desculpem. Bom dia a todos. Esse nosso estudo, ele foi um estudo experimental longitudinal, do tipo crossover, onde avaliamos o efeito do duplo ímã em mulheres com dismenorreia primária. Ele foi realizado entre outubro de 2023 e outubro de 2024 e foi conduzido pelo Instituto Par Magnético e pela Faculdade de Governança, Engenharia e Educação de São Paulo. As mulheres foram selecionadas por meio de plataformas digitais como Instagram, WhatsApp, Telegram, Zoom, que tivessem sintomas de dismenorreia primária,
fossem acima de 18 anos, estivessem em período fértil e que consentiram com os procedimentos do estudo. Foram excluídas as participantes com dismenorreia secundária, as que fizessem uso de DIU há menos de 6 meses, uso de marca-passo, as que alteraram seus hábitos comportamentais, como exercício e alimentação, utilizaram qualquer medicamento diferente das informadas na avaliação ou outras condições que pudessem interferir nos resultados do estudo, como o não preenchimento dos questionários necessários para avaliação. Bom, as participantes, as nossas participantes, elas preencheram todos os meses 3 questionários. Um deles é a escala visual analógica, a gente consegue ver a imagem aí na tela. Na escala visual analógica, EVA, elas avaliavam a percepção de dor. Essa medida é feita pela atribuição de notas, que vão de 0 a 10, onde 1 e 2 é para uma dor leve, entre 3 e 7 é para uma dor moderada, lembrando que 3 é um moderado mais leve, 7 uma dor moderada mais intensa. E as notas 8, 9 e 10 indicavam uma dor muito intensa, beirando a insuportável. Essas medidas, elas eram feitas no momento do surgimento da dor, momento 0. No momento 30 minutos depois, que nós chamamos de momento 30, e 60 minutos depois, que nós chamamos de momento 60. Então, elas avaliavam a dor durante 1 hora, nesses 3 momentos, iniciando no momento do surgimento da dor. O segundo questionário que elas preencheram todo mês é o Instrumento de Rastreamento de Sintomas Pré-Menstruais, PSST. Esse é um questionário composto por 14 questões relacionadas a sintomas de pré-menstruação e 5 questões de impacto, ou seja, o quanto esses sintomas impactam na vida cotidiana, no desenrolar do dia a dia dessas pesquisadas. Para ser classificada com síndrome pré-menstrual, as respostas precisam conter uma afirmativa moderada ou severa entre as primeiras 4 questões, 4 respostas moderadas ou severas entre as primeiras 14 e pelo menos uma resposta moderada ou severa no último grupo de questões, que são aquelas questões de impacto, né? Esse questionário ele era respondido apenas uma vez por mês e sempre antes do ciclo menstrual iniciar, alguns dias antes, quando essas mulheres começavam a perceber aqueles sintomas. O terceiro questionário que elas responderam todos os meses chama Inventário da Depressão de Beck, o IDB-2. Ele consiste num questionário com 21 itens, que incluem sintomas e atitudes percebidos por elas na última semana. A intensidade vai de 0 a 3. Então, o resultado total desse questionário ele varia de 0 a 63, e aí nós temos uma classificação qualitativa ou categórica, como a gente pode chamar, onde os resultados entre 0 e 13 indicam depressão mínima, entre 14 e 19 indicam depressão leve, entre 20 e 28 indicam uma depressão moderada, e a partir de 29 a gente avalia essas mulheres como depressão severa. Esse questionário foi validado no Brasil por Gomes e Oliveira e colaboradores em 2012. E esses eram os 3 questionários que elas precisavam responder todos os meses. Esse estudo ele foi conduzido em 3 etapas. Na fase controle, que corresponde no primeiro mês da pesquisa, as participantes responderam aos questionários PSST e IDB-2, no primeiro dia dos sintomas pré-menstruais. E ao questionário EVA, assim que iniciou a cólica menstrual, considerando esse momento de início da cólica menstrual o momento 0, e continuaram a preencher nos momentos 30 e 60. Nessa fase, as participantes apenas preencheram os questionários, sem fazer o uso do duplo imã. Já na fase experimental, que corresponde ao segundo mês da pesquisa, as participantes responderam os mesmos questionários da primeira fase. Porém, durante o preenchimento do EVA, a escala visual analógica, elas também aplicavam o duplo ímã na região uterina por 60 minutos. Então, iniciava a dor pélvica, iniciava a aplicação do duplo ímã na região uterina, ali 4 dedos abaixo do umbigo, e fazia a avaliação da dor, no momento 0.
Meia hora depois, elas avaliavam novamente a dor, 30 minutos depois, no momento 30, e 60 minutos depois, nova avaliação da dor com o ímã ali na região uterina. 60 minutos depois, elas deveriam tirar o ímã dali, caso a dor não tivesse cessado ou diminuído o suficiente, elas poderiam esperar uns 5, 10 minutos e recolocar o ímã no local indicado e recomeçar a avaliação do EVA, avaliando a percepção de dor no momento 0, no momento 30 e no momento 60. Elas poderiam repetir esse processo quantas vezes fossem necessários. E antes disso, elas também responderam, né, o PSST e o BEC. Já na terceira fase da pesquisa, que corresponde ao terceiro mês, as participantes responderam novamente aos questionários IDB2 e PSST, para que assim a gente pudesse avaliar o efeito do duplo ímã no mês anterior do impacto emocional, já que esses questionários são aplicados antes do uso do duplo ímã. O tempo estipulado para esse nosso protocolo, ele baseou-se em um estudo de Mairovitch e colaboradores de 2021, onde os ímãs permaneceram no organismo por 40 minutos. Esse mesmo tempo foi sugerido por Moreira e colaboradores em 2023. O estudo de Mairovitch, ele sugere um tempo maior de aplicação. Por isso, nesse estudo, nós optamos por um tempo protocolo de 60 minutos, para que observar se esse protocolo tempo sugerido fosse suficiente ou não. Bom, aí nós vamos para o cálculo amostral. Aí, o cálculo amostral apresentou, um número de 8 participantes. Por quê? Para garantir um poder de 95% e um nível de significância de 95% ao nosso estudo. O cálculo ele foi baseado nos achados de Mairovitch e colaboradores de 2021, onde se observou no grupo tratado uma redução significativa da dor medida pela escala EVA, né, escala visual analógica, enquanto no grupo controle a variação não mostrou significância estatística. Para a realização da amostra foi utilizada uma análise descritiva. Dados são expressos em média e desvio padrão quando necessário. A diferença apresentada nas tabelas e gráficos, ela foi calculada pelo delta entre os momentos 0 e 30 minutos e também entre os momentos 0 e 60 minutos, tanto na etapa controle como na etapa experimental, primeiro e segundo mês da pesquisa. Após a aplicação de todos os critérios, 13 mulheres iniciaram nosso estudo, mas apenas 5 permaneceram até o final. Das excluídas, nós temos 3 que não responderam aos questionários no primeiro mês após a entrevista de admissão. 2 responderam no primeiro mês, mas não continuaram. Uma não seguiu corretamente as orientações para o preenchimento dos questionários. Uma sentiu cólica apenas no primeiro mês e com isso ela foi excluída. E a outra comunicou seu desligamento da pesquisa sem especificar os motivos. Bom, a amostra final ela foi caracterizada da seguinte forma: 5 mulheres permaneceram conosco no estudo até o final. A idade média dessas mulheres, 30 mais ou menos 5,6 anos. E nenhuma delas fazia uso do DIU, usava DIU, né? Dentre essas mulheres, 2 delas relataram o uso de medicamento para dor. Uma delas tomou Buscopan Duo e a outra Buscopan composto. Entretanto, elas fizeram uso do medicamento apenas na primeira fase da pesquisa, naquele primeiro mês, onde elas não usavam o duplo ímã. E apenas tomaram o medicamento depois daquele tempo de controle do EVA. Então, depois de fazer aquela avaliação, elas acabaram tomando a medicação para aliviar os sintomas. E, como eu falei, só na primeira fase. Na segunda fase, quando elas iniciaram, então, o uso do duplo ímã, nenhuma delas tomou medicação. Ao observarmos essa tabela, na lateral esquerda nós temos a tabela do instrumento de rastreamento de sintomas sintomas pré-menstruais, PSST, onde podemos perceber que na primeira fase, 3 mulheres apresentavam sintomas de síndrome pré-menstrual e 2 não. Ao final do estudo, apenas uma delas deixou de apresentar os sintomas.
Já quando observamos o questionário IDB2, no lado direito da tabela, percebe-se na primeira fase da pesquisa que 3 dessas mulheres são classificadas com depressão mínima, uma classificada com depressão leve e uma é classificada com depressão moderada. Quando avaliamos após o uso do Tuplima, percebemos que 4 dessas voluntárias tiveram uma mudança na redução dos valores do delta, porém não teve mudança na classificação. E a quinta participante, ela teve um aumento no delta, mas também não mudou a sua classificação. Bom, agora vamos para a tabela dos resultados, né? Vocês observam ali duas partes dessa tabela: EVA, grupo controle, e EVA, grupo experimental. Vamos lá. No protocolo utilizado com a aplicação do duplo ímã, ele mostrou uma diferença nos scores de dor medido pela escala visual analógica entre as fases controle, o primeiro grupo ali dos números, e a fase experimental, que é o segundo grupo, já nos primeiros 30 minutos, na primeira meia hora do uso do duplo ímã. E a diferença aumenta quando avaliamos o segundo momento, 60 minutos após o início do duplo ímã. Essa é a observação que a gente consegue fazer na tabela. Aqui a gente tem gráficos onde podemos observar as diferenças delta dos scores percebidos pela escala visual analógica para dor na fase controle, nos momentos 0 e 30 minutos, e nos momentos 0 e 60 minutos, ali nos 2 gráficos de cima. Nos 2 gráficos mais abaixo, a gente pode fazer a mesma observação, e a diferença, observa-se, né, uma diferença expressiva no delta, nos scores de dor entre as fases controle e experimental, com uma redução de dor observada já nos primeiros 30 minutos do uso do duplo ímã. O gráfico mostra ainda uma diminuição no final dos 60 minutos, como a gente pode observar ali, e esses foram, então, os nossos resultados. Bom dia a todos. Agora vamos para a discussão. O nosso estudo demonstrou que após um período mínimo de 60 minutos, a aplicação do duplo ímã pôde resultar em uma tendência de melhora da dor aguda na dismenorreia. Em associação, nota-se uma inclinação para a percepção de melhora dos scores de depressão das participantes. Entretanto, em relação aos sintomas pré-menstruais, a alteração foi pouco expressiva. De acordo com os estudos de Sintra et al. 2023, Mairovitz et al. 2021 e X et al. 2005, observou-se uma redução expressiva da dor. Esses dados são compatíveis com os resultados encontrados pelo nosso estudo. A convergência dos achados entre os estudos citados e o presente estudo evidencia a importância de aprofundar as pesquisas com a utilização de ímãs estáticos, tanto no efeito agudo quanto crônico da dismenorreia. De acordo com estudos de Palaski, 2023, após a aplicação do protocolo do BM, em 30 minutos, demonstrou uma redução significativa em 15 minutos após a intervenção, com declínio progressivo aos 30 e 60 minutos. No presente estudo, no nosso estudo, também observamos uma tendência de redução na percepção da dor já com 30 minutos, sendo mais expressivo aos 60 minutos. Na fase experimental. É crescente o número de mulheres
que busca o alívio dos sintomas da dor por meio de terapias integrativas complementares e não farmacológicas. Temos exemplos de estudos de terapia manuais de Lee et al. 2024, Sheripur et al. 2024, o uso da curcumina, e Erwin Ramírez 2020, com os usos das pesquisas dos florais de Bach. Nos tratamentos da dor, os alopáticos são a abordagem mais utilizada, entretanto, os fármacos apresentam diversos efeitos colaterais. Apesar desses importantes achados, nota-se que 45,6% das mulheres fazem uso de analgésicos para o alívio da dor. Neste contexto, nossa investigação também objetivou avaliar o efeito da analgesia provocada pelo duplo ímã, não só em nível físico, mas em suas repercussões nas questões psicoemocionais. Bom dia a todos. Vamos continuar com os aspectos psicoemocionais na discussão. Em investigação realizada por Lima e seus colaboradores 2022, destacou-se que distúrbios psicológicos como depressão, ansiedade e estresse possuem uma associação bidirecional com a dismenorreia. Episódios recorrentes de cólica menstrual podem aumentar esse risco e, consequentemente, a intensidade e a frequência da dor. Em um ensaio, Pozzol, Fagari e seus colaboradores 2024, realizou um ensaio clínico com 100 mulheres universitárias com sintomas pré-menstruais, utilizando a técnica de inoculação por estresse e avaliado pelo instrumento de rastreamento de sintomas pré-menstruais, o PSST, e mostrou-se bem ser efetiva essa intervenção. No nosso estudo também foi utilizado essa ferramenta de avaliação na presença de sintomas pré-menstruais. Entretanto, acredita-se que tal avaliação necessite de um período maior de estudo, pois este período não observamos tanta alteração nesse aspecto. Em uma revisão sistemática com Zhao, seus colaboradores 2021, compilou 10 estudos com 4.691 participantes com dismenorreia, na análise de DB, e essas mulheres apresentavam scores maiores de depressão em relação comparados com aquelas que não a tinham, né, que não tinham essa disfunção. Os resultados do nosso estudo foram modestos para que pudesse concluir a repercussão da analgesia nos aspectos investigados, mas foi possível observar a tendência favorável na redução dos sintomas depressivos, já no mês seguinte de tratamento. Em uma visão mais holística, Chorny, Bittencourt e Roller, 2014, eles descrevem sobre as intervenções terapêuticas que prezam por uma visão integral do ser humano. Nessa visão, a Organização Mundial de Saúde, quando ampliou o conceito de doença, automaticamente permitiu o entendimento dessa importância de tratar o doente e não a doença.
Para isso, ela permite que seja investigado quais processos estão relacionados ao corpo, à doença e à saúde, né? Inclusive respeitando a racionalidade terapêutica, onde deve-se alocar a terapia correta ao paciente correto, dando assim maior segurança, dando maior eficácia no resultado do tratamento. Aí nós vamos para a conclusão. Observa-se um efeito analgésico agudo, potencial do duplo ímã no alívio da dismenorreia, com uma tendência de repercussão positiva nos aspectos psicoemocionais avaliados. Toda essa similaridade dos resultados obtidos reforça o potencial do duplo ímã como uma intervenção terapêutica eficaz para a dismenorreia, validando a hipótese de que o uso de ímãs pode oferecer um alívio significativo da dor menstrual. Embora os resultados iniciais sejam promissores e indiquem um efeito positivo do duplo ímã no alívio da dor, a amostra limitada e a desistência de participantes destacam a necessidade de futuras pesquisas, né, com base nas terapias magnéticas, nesse contexto da saúde feminina, como relata, né, no estudo de caso de Sintra 2000, seus colaboradores 2023. O biomagnetismo medicinal, ele se apresenta como uma prática terapêutica promissora e de baixo custo, com possibilidade de consolidar seu uso no manejo da dismenorreia em futuras pesquisas. Então, aqui vamos aos nossos agradecimentos, né? A professora orientadora, doutora Márcia Maria Oliveira Lima, a professora coordenadora mestra, professora Ângela Mara Rambo Martim, todos os membros da mesa, todos os membros da banca, aos nossos familiares, por todo o apoio durante todo esse processo, todas as voluntárias que participaram da pesquisa, proporcionaram esses resultados, todos os demais colegas e professores que estiveram junto conosco durante esses 2 anos, todos eles pelo apoio, pelo incentivo e pela confiança que depositaram em nós. O nosso muito obrigado.